Sempre que eu vou falar sobre perseverança, ou então quando eu penso na palavra perseverança, eu lembro de uma cena do filme Hancock, com Will Smith. Nesse filme ele tem que salvar a atriz Charlize Theron, uma personagem da atriz, e ela tá morrendo, ele tá ferido também, mas para salvar a vida dele, ele tem que fazer uma coisa e há inimigos no meio do caminho. E ela tá perdendo a vida, ele tem que correr contra o tempo. Nas primeiras tentativas dele, ele não consegue, ele fracassa, mas se ele desistir, se ele deixar para trás, ela vai morrer. Isso me faz lembrar o que eu li no livro de Carol Dweck, onde ela, lá, com frequência, ela responde: se você não conseguiu algo, você não conseguiu ainda. No vídeo de hoje, eu quero te trazer a proposta de a gente ver na Bíblia o que aconteceu com pessoas que seguiram perseverando até o fim e como a perseverança pode levar essas pessoas ao sucesso, de um extremo de fracasso a outro de grande êxito. No livro de João, no capítulo 21, a gente tem um relato daquele encontro que o Senhor Jesus teve com Pedro na praia depois que o Senhor Jesus ressuscitou. Eles tinham terminado de fazer uma refeição e por 3 vezes o Senhor Jesus pergunta a ele: Pedro, você me ama? E a verdade é que Pedro não responde Jesus da forma como ele perguntou. Eu não consigo imaginar que Pedro não amasse, não gostasse de verdade do Senhor Jesus. O que eu consegui entender é que Pedro, por ser tão precipitado na sua fala, quando ele diz para Jesus que é capaz de morrer por ele, eu vou morrer com ele, você vê que Pedro ele tem essas primeiras iniciativas. Quando o Senhor Jesus é cercado lá no jardim do Getsemane, Pedro não perde tempo, ele puxa a espada da bainha e ataca um soldado romano, né? Você faria isso? Para quem você puxaria hoje a arma e apontaria para a cabeça de alguém? Que foi mais ou menos o equivalente que Pedro fez para defender o Senhor Jesus. Mas ele ficou intimidado, ele não conseguiu levar avante toda aquela coragem que ele disse. Então, quando o Senhor Jesus pergunta a ele: Pedro, você me ama? Eu acho que naquele momento que Pedro estava dizendo: como é que eu vou dizer para o Senhor que eu te amo? Eu dei tanta garantia, eu disse que ia dar minha vida pelo Senhor. A conclusão que eu chego é que eu não quero esse amor todo, não. Mas o curioso é que o Senhor Jesus ele vira para ele: olha, Pedro, você pode até não me amar hoje, você pode até não me amar ainda. Não fique frustrado, porque o que o teu futuro indica, e quando a gente vai nas Escrituras, no livro de João, sendo no capítulo 18, o Senhor Jesus ele diz assim: olha, na verdade, o que eu vou te dizer é que quando você era mais novo, você se vestia a si mesmo e você andava para onde você queria. Mas quando você for mais velho, você vai estender as mãos e a outra pessoa que vai te cingir, vai te vestir, e também vai te levar para onde você não quer. O verso 19 diz que Jesus estava falando isso, trazendo significado de que maneira de morte que Pedro iria glorificar a Deus. Então, Pedro, naquele momento, naquele episódio, ele não conseguiu dar a vida pelo Senhor Jesus, ele não conseguiu ir até o fim. Mas Jesus estava olhando no futuro, estava olhando lá na frente e dizendo: você pode até não conseguir hoje, você não consegue ainda, mas Pedro, não desiste, porque lá no futuro você vai honrar a Deus, me imitando de forma gloriosa. Você vai conseguir. Agora é interessante também, parece que há uma didática, porque nas 3 vezes que ele falou: Pedro, você me ama? Ele também disse: toma conta das minhas ovelhas. Eu fiquei com a impressão de que esse toma conta das minhas ovelhas tenha sido o antídoto que Jesus ofereceu para Pedro, para que ele viesse fortalecendo na fé dele, viesse progredindo na fé dele e conseguisse vencer através da perseverança. Há um rei de Israel, que alguém certa vez disse que ele só não foi melhor do que Davi, mas foi um rei muito fabuloso. No livro de 2 Crônicas, dos versos 4 até o verso 15, a gente tem o relato da história do rei Uzias. O verso 3, na verdade, diz assim, que Uzias tinha 16 anos quando começou a reinar. Durante 52 anos, reinou em Jerusalém. Uzias fez o que era reto perante o Senhor. Saiu e guerreou contra os filisteus. Quebrou o muro de Gate, o de Jabné e o de Asdod. Edificou cidades no território de Asdod, entre os filisteus. Deus ajudou contra os filisteus e também contra os árabes, que habitavam em Gur-Baal. Os amonitas deram presentes a Uzias. Em outras traduções dizem que pagavam imposto. Uzias tinha um exército de homens talentosos nas armas, que saíam em guerras em tropas e estavam sob a direção de Ananias. O número total de cabeças das famílias dos homens valentes
e eu quero frisar valentes, você pode ler também corajosos, era de 2.600. Faziam guerra com grande poder para ajudar o rei contra o inimigo do rei. Uzias preparou para todo o exército escudos, lanças, capacetes, couraças, arcos e fundas para atirar pedras. E mandou fabricar em Jerusalém máquinas modernas de invenção de homens talentosos para atirarem flechas e grandes pedras. Uzias começou a reinar aos 16 anos de idade, reinou por 56 anos. Quem orientou a ele no princípio foi um homem de Deus chamado Zacarias, que era abençoado por Deus nas suas visões. Então ele teve um conselheiro. Mas a partir dos 16 anos, desde a primeira torre que Uzias veio construir, essas torres não surgiram de nada. Essas torres começaram, cada uma delas, a primeira torre, ela foi colocada no primeiro tijolo. Com o correr das décadas, Uzias veio fazendo grandes coisas. Mas eu friso aqui, repito, ele começou com uma primeira pedra. Uma coisa muito interessante que eu vejo aqui nesse relato de Uzias é que começa dando nome a essas cidades. Cada cidade, eu havia marcado ali 3 cidades que ele havia saído para conquistar. Para mim, equivale a pessoas que a gente pode conquistar. O Senhor Jesus, ele disse: apacenta minhas ovelhas. Eu tenho certeza que você hoje, você tem pessoas da sua família, você tem amigos seus, que você gostaria de ver na eternidade junto com você. Você tem vontade de progredir, você tem vontade de fazer mais para o Senhor. Mas, com frequência, você vê que falha. Você quer vencer um pecado, um vício, resolver suas questões dentro da sua família, completar seu ano bíblico, estudar direito a lição da sua igreja, ajudar melhor a própria igreja em si. Mas eu vejo aqui, me parece que o Senhor Deus nos oferece pela sua palavra nomes. Havia uma meta. Eu não consigo imaginar que Uzias simplesmente escolheu assim e saiu para atacar qualquer cidade dela. Quando a gente vê esse relato todo aqui de Uzias, a gente vê que ele é um homem organizado e preparado, fora que ele tinha conselheiros também. Mas ele segue uma ordem. Eu não consigo imaginar que Uzias simplesmente eu vou atacar essa cidade aqui. Eu acredito que ele tenha escolhido a primeira, escolheu a segunda, escolheu a terceira e veio progredindo. Ele veio perseverando. Essas lutas, esses combates, essas guerras naquela época levavam muito tempo. Então ele precisava cercar aquela cidade. E eu te pergunto agora, que nome vem à sua mente hoje, do seu familiar, do seu amigo, daquela pessoa querida, que você quer, às vezes até ter de volta na casa do Senhor, junto com você, ao teu lado? Qual é o nome daquela pessoa querida que você gosta de conviver com ela e você gostaria de vê-la nas mansões celestiais junto com você na eternidade? Você tem os 3 nomes? Quais são esses 3 nomes? Pelo menos um nome você tem em vista. É interessante também que no verso 8 diz que os amonitas pagavam impostos. Algumas pessoas, depois de convertidas, elas vão agregar na vida do Senhor Deus. São pessoas que vão trazer muito retorno para o Senhor Deus, vão crescer no Senhor Deus e fazer os projetos de Deus crescer mais ainda. Fora o nome de pessoas, uma outra maneira que a gente tem de vir trazendo perseverança na nossa vida espiritual é ajudando, alcançando, pastoreando pessoas, como o Senhor Jesus disse, dentro dos ministérios da igreja. Me chamou aqui a atenção que diz que Uzias, ele tinha um exército que estava sob a direção de Ananias, um dos principais príncipes do rei. Havia alguém na direção. Você tanto pode fazer o seu trabalho hoje de começar uma campanha ativa e se capacitar para alcançar essa pessoa que você quer bem e trazer de volta para a casa do Senhor, ou alcançar pela primeira vez com o Evangelho, como você também pode ser inserido nas fileiras do Senhor através dos ministérios da tua igreja. Quem é o diretor do departamento que você pode seguir? Vá até essa pessoa e se alixe. Olha, eu quero servir aqui nas fileiras do Senhor Deus, em que eu posso ajudar? Aqui diz que Uzias preparou para todo o exército escudas, lanças, capacetes, couraças, arcos, fundas. Ele olhou para o exército dele e viu o que meu exército está precisando. Em que essa pessoa precisa? Essa pessoa que eu quero alcançar, em que eu posso servi-la? Descubra a necessidade da pessoa, preocupe-se com essa pessoa de verdade, comece a avaliar qual é a real necessidade dela, não simplesmente pela sua ótica, mas pela ótica da própria pessoa, qual é a necessidade dela e procura atender. Teve um verso aqui do relato de Uzias que diz que ele cavou cisternas porque tinha muito gado e também porque tinha muitos lavradores e vinhas, porque ele era amigo da agricultura.
É necessário água para atender e é necessário comida para atender. Às vezes é a necessidade mais básica que se tem para atender esse exército, atender a igreja, atender a outra pessoa. Descubra quais são as reais necessidades dessa pessoa, que pode não ser comida nem bebida, mas ela tem uma necessidade. Veja de que forma você pode atender. Diz no verso 14 que ele preparou o seu exército com arcos e com fundas para atirar pedra. Ele capacitou, começou pequeno atendendo o indivíduo. Mas quando a gente chega no grupo, ele fez a mesma coisa que aqui do verso 14, dizendo no verso 15 que ele contratou pessoas peritas para equipar Jerusalém com máquinas modernas que atirassem flechas e grandes pedras catapultas. Quer dizer, ele começou pequeno, equipando na medida que ele pôde, mas assim que houve possibilidade, ele colocou maiores equipamentos também. Ainda que você não consiga espaço no ministério que você tem a atender, e ainda assim isso não precisa te limitar. Lembre que Davi, quando ele começou a montar o exército dele, ele estava na caverna de Adulão, enquanto Saul estava dentro do palácio e não fez o mesmo trabalho que Davi fez. Lembre-se também de colar com um mentor, uma pessoa que possa te mentorar. Se você não sabe o que fazer agora, faça como Josué fez ao se tornar companheiro de Moisés. Procure uma pessoa mais experiente, colhe com essa pessoa e aprenda com ela de que modo você pode servir também. E assim você vai se exercitando e crescendo. Mesmo José, quando estava no Egito, a melhor maneira que ele teve como servir durante muito tempo foi como escravo. A serva de Naamã não podia trazer a cura para Naamã, mas ela podia indicar. Você faz parte do corpo de Cristo, você pode ser o tendão desse corpo e fazer as conexões. Se você não consegue ainda realizar certas ações, pelo menos faça a conexão, leve uma pessoa até outra que consiga trazer o mesmo resultado. Paulo, no início da carreira dele, ele se queixou: maldito homem que sou, o que eu tento fazer eu não consigo, aquilo que eu não quero fazer, isso eu faço. Mas no final da história de Paulo, o discurso dele era outro. Ele escreveu para Timóteo dizendo: completei a carreira, conquistei a coroa, guardei a fé, eu consegui. Ele pode não ter conseguido ainda no princípio, mas o final da vida dele foi outro. Da mesma forma foi com Pedro. Pedro, naquela idade, naquele momento, no início da carreira dele ali com o Senhor Jesus, que havia se passado cerca de 3 anos, ele ainda não havia conseguido. Mas a história diz que Pedro veio a morrer aos 67 anos de idade, pendurado no madeiro, crucificado, igual ao Senhor Jesus, sendo que de cabeça para baixo. Você tem 2 exemplos aqui de gigantes da fé que começaram fracassando e terminaram muito mais do que vencedores. Qual a pessoa que você vai trabalhar? Quem da sua família você vai alcançar? Eu tenho um pedido a lhe fazer. O canal é novo, ele está começando a crescer agora. Eu preciso muito da sua ajuda. Coloca nos comentários qual é a sua pequena primeira ação que você vai fazer agora. E outra coisa, não se esqueça. Como um pai que se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece de todos aqueles que o respeitam. Fica com o Pai.